Agora vamos contar as 5 maiores minas de diamantes do mundo. Não são apenas buracos no chão. Estas são algumas das operações mais caras, mais perigosas e mais impressionantes já feitas pelo homem. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Vamos começar pelo número 5, a mina de diamantes Argyle, na Austrália Ocidental. Durante 37 anos, houve uma mina em uma parte remota da região de Kimberley que produziu mais diamantes rosas do que todas as outras minas do mundo. Somando tudo, não é só uma pequena diferença. Quase 90% de todos os diamantes rosas extraídos no mundo inteiro vieram de um único lugar, uma formação de rocha vulcânica em um lugar extremamente remoto, tão distante que a maioria dos 520 trabalhadores precisava voar a partir de Perth. São mais de 2.000 quilômetros de distância. Eles trabalham no local por 2 semanas antes de voltar novamente, porque realmente não há nada mais para ver por perto. Argyle foi descoberta em 1979 e a produção em larga escala começou em 1983. Devido à produção, tornou-se um dos maiores produtores mundiais de diamantes. No seu ano de pico, 1994, produziu mais de 42 milhões de quilates de diamantes brutos. Isso representava quase 40% de todo o suprimento mundial. Só pela quantidade, realmente ninguém chegou perto, mas tem um porém. Quase 95% dos diamantes daqui não são para joias. A maioria é de qualidade industrial, marrom ou amarela e difícil de vender. A Rio Tinto até tentou rebatizá-los como diamantes champanhe e conhaque. Mas isso não teve tanto impacto assim. O que o mundo realmente procura é aquela pequena parte que sobra, menos de 1% da produção total. Pedras que quase só podem ser encontradas aqui em Argyle em quantidade consistente. E o mais surpreendente é que, até hoje, ainda não se entende completamente por que elas são rosas. Na maioria dos diamantes coloridos, há uma razão para a cor. Por exemplo, nitrogênio para o amarelo, boro para o azul, mas nos diamantes rosa de Argyle, quase não há impurezas. A cor dos diamantes rosa de Argyle não vem das impurezas. Ela vem da própria estrutura da pedra. Por causa da enorme pressão durante sua formação, eles se formam debaixo da terra. A estrutura da rede cristalina é alterada e, por causa disso, a forma como a luz passa dentro do diamante muda. É por isso que ele fica com a cor rosa. Essa condição só aconteceu na região de Kimberley e, atualmente, quase não existe outro lugar no mundo com essa formação. Mas tudo chegou ao fim. Em 3 de novembro de 2020, a mina de Argyle foi finalmente fechada. As reservas se esgotaram. Durante 37 anos, ela produziu quase 865 milhões. Mas apesar dessa quantidade, apenas poucos eram realmente raros. Apenas algumas peças de diamantes rosa vivo por ano. E agora, isso é tudo. Não haverá mais novos. O fornecimento está permanentemente encerrado. Por isso, desde então, os preços seguem subindo e dificilmente vão cair. Mas para entender o quanto é difícil conseguir diamantes aqui, você precisa pensar no processo. Não é só cavar e pronto. Cada pedra retirada do solo é levada para a planta de processamento. Lá, ela é triturada em pequenos pedaços, até virar quase areia. Depois, é usada a tecnologia de raio-x para encontrar os diamantes. Quando algum é detectado, um pequeno jato de ar é disparado automaticamente para separar a pedra. Pense nisso, milhões de pedras, só para encontrar algumas poucas peças. E em Argyle é ainda mais difícil, porque a maioria dos diamantes aqui não é clara ou brilhante. Eles ainda precisam ser separados, classificados e avaliados um por um. E para os diamantes rosa é ainda mais delicado, porque até mesmo uma pequena diferença na cor tem um grande impacto no valor. Mas mesmo com toda a tecnologia avançada, ainda não facilita encontrar os diamantes mais raros. Os diamantes rosas são raros e imprevisíveis quanto ao local onde podem ser encontrados. Mesmo depois de escavar toneladas de pedra, não há garantia de que vai aparecer uma peça de alto valor. E a cada dia de operação, os custos continuam aumentando. Combustível, manutenção, salários dos trabalhadores e a manutenção constante dos equipamentos em um lugar extremamente distante de tudo. Apesar da alta produção, a mineração segue arriscada, pois nem tudo que é escavado gera retorno financeiro. E em cada etapa do processo,
há seus próprios desafios, porque não basta apenas encontrar o diamante, é preciso também mantê-lo intacto. O manuseio incorreto, um movimento errado, pode causar uma rachadura que não tem conserto. E quando isso acontece, o valor dele cai bastante. Por isso, cada pedaço, mesmo que pequeno, é tratado como se fosse muito valioso, porque em algumas ocasiões, aquele pode ser o mais raro que vai aparecer o dia inteiro. E no final, a argila não se tornou apenas uma fonte de diamantes, mas também um símbolo de algo raro, que mesmo em um lugar que parece sem valor, pode haver algo escondido que vai mudar toda a indústria. E com tudo o que aconteceu ao longo de quase 4 décadas, uma coisa é clara: nem toda mina deixa um impacto como esse. E nem toda descoberta consegue mudar toda a indústria. Em quarto lugar está a mina Mir, no leste da Sibéria. Há uma cidade que só existe por um único motivo: Mirny, no meio da Sibéria Oriental. Um lugar onde o inverno dura até 7 meses e a temperatura chega a cair até menos 60 graus Celsius. Aqui, o solo está permanentemente congelado, e os prédios precisam ser construídos sobre estacas para não derreter o permafrost embaixo. No meio deste lugar, há um buraco enorme no chão. Tem 525 metros de profundidade e 1,2 quilômetros de largura. É um dos maiores buracos feitos pelo homem no mundo. Quando visto do alto, ele quase cobre toda a área ao redor. Os prédios ao redor parecem pequenos e quase não combinam com o tamanho do buraco. Parece que isso nem deveria existir. A história começou em 1955, na época da União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Eles precisavam de diamantes industriais para a reconstrução da indústria. Por isso, eles enviaram um grupo de geólogos para Yakutia. Lá, eles descobriram a kimberlita, um tipo de rocha vulcânica que traz diamantes das profundezas do manto da Terra. Por causa dessa descoberta, eles foram premiados com o Prêmio Lenin, uma das maiores honrarias da época. E em 1957 começou a mineração em um lugar quase impossível de se trabalhar. O permafrost em Mirny era quase impossível de escavar com equipamentos normais. Por isso, eles usaram motores a jato para derreter o solo. E quando isso não era suficiente, usavam dinamite. Durante o curto verão, o solo virava lama. No inverno, fazia tanto frio que os pneus dos veículos e até o aço quebravam. Até o óleo congelava. Mas mesmo assim, a mina foi construída. No seu auge, ela produzia mais de 10 milhões de quilates de diamantes por ano. E grande parte disso era de qualidade gemológica. Para a De Beers, isso era um grande problema. Eles controlaram o fornecimento global de diamantes por muito tempo para manter os preços altos, mas de repente a União Soviética entrou e colocou muitos diamantes de alta qualidade no mercado. Para evitar a queda dos preços, a De Beers foi forçada a comprar uma grande quantidade de diamantes russos. Não para vender, mas para que eles não chegassem ao mercado aberto. E claramente os soviéticos sabiam o que estavam fazendo. Em 2001 encerraram-se as operações de mineração a céu aberto. Em 2009, a mineração subterrânea foi retomada, mas em 2017 houve uma inundação na mina subterrânea. Mais de 140 trabalhadores ficaram presos. A maioria foi resgatada, mas alguns não conseguiram voltar. Desde então, a mina nunca mais voltou à produção total, e o enorme buraco permanece silencioso e claramente visível de cima. Imagine como é trabalhar em um lugar assim. No inverno quase não há sol, e o frio pode matar em apenas alguns minutos se você não estiver preparado. Cada movimento precisa ser planejado, cada máquina precisa funcionar, porque quando para, pode ser que não funcione mais. E nessas condições, um simples erro pode se tornar um acidente grave. Mas apesar disso, a operação continua. Porque o valor do que está debaixo da terra é alto demais para ser deixado de lado. E aqui, não é só o frio que é o inimigo, mas também o tamanho da escavação. Devido à profundidade extrema da mina Mir, há momentos em que se formam correntes de ar dentro dela. E, de acordo com alguns relatos, isso é perigoso para os helicópteros. Voar sobre ela, porque o vento pode puxar a aeronave para baixo. Por isso, ao longo do tempo, foram colocadas restrições de segurança para evitar acidentes. Isso mostra que vão além de escavar o solo, também desafiam os limites da engenharia e segurança. E à medida que a operação continua, os limites do local ficam mais claros.
porque nem todos os problemas podem ser resolvidos pela tecnologia. Há momentos em que a natureza é quem toma a decisão final, quando se pode trabalhar, quando é preciso parar. E em um lugar como este, o respeito pelo meio ambiente não é uma escolha, mas um requisito para sobreviver. E enquanto essa enorme cratera permanece de pé, ela continua sendo um lembrete de que há coisas que o ser humano é capaz de fazer, mesmo em lugares que são quase impossíveis de habitar. E no meio das terras frias e quase infinitas da Sibéria, há um lembrete que permanece. Que mesmo nas condições mais difíceis, ainda há coisas que podem ser conquistadas, se houver perseverança suficiente. Número 3, a mina Odachny na Rússia. O nome dela significa sortudo, e com a quantidade de recursos que ela tem, o nome realmente combina. Ela está localizada na República de Sakha, no nordeste da Rússia, acima do Círculo Polar Ártico. Estima-se que haja cerca de 164 milhões de quilates de reservas de diamantes aqui. Este é um dos maiores depósitos de diamantes já descobertos no mundo. Sua mina, a céu aberto, chega a uma profundidade de até 630 metros. Antes, ela era uma das minas a céu aberto mais profundas do mundo. Não só de diamantes, mas de todos os minerais. E a escala disso é difícil de imaginar. Se você olhar de cima, os caminhões lá embaixo parecem apenas pequenos insetos. Isso faz parte de uma exploração mais longa para procurar tubos de kimberlito. E finalmente, algo foi descoberto. Não apenas um, mas 2. Em poucas semanas, o segundo tubo foi confirmado. E depois, esses 2 foram combinados para formar uma das maiores minas de diamante do mundo em termos de área superficial. Se você pensar na escala dessa mina, uma comparação normal não é suficiente. Um caminhão aqui é do tamanho de uma casa, e sua roda é mais alta do que uma pessoa. E elas circulam no fundo de um poço muito profundo, como se fosse um pequeno mundo dentro da terra. A cada volta, centenas de toneladas de terra, e em cada tonelada dessa pode haver um diamante escondido. E quanto mais fundo fica o poço, mais complicada se torna a operação. Porque não é apenas uma escavação simples. Também é preciso controlar a estabilidade do solo, garantir que as bordas da mina não desabem e monitorar cada camada de rocha, porque cada uma tem características diferentes. Algumas são macias, outras são duras e algumas podem ceder de repente. Por isso, cada movimento da máquina vem acompanhado de cálculos. Não é só força, mas também precisão. E em cada dia de operação, há algo que é constantemente testado: eficiência. Como acelerar o processo sem sacrificar a segurança. Como aumentar a produção sem aumentar o risco. E nessa escala, até mesmo uma pequena mudança tem um grande impacto no resultado. Nessa escala, você não está apenas medindo o tamanho da mina. Você também está medindo até onde o ser humano pode chegar. Enquanto você observa o tamanho dessa operação, é fácil esquecer quantos passos foram necessários para chegar a este ponto. Número 2. A mina Orapa, em Botsuana. Orapa significa lugar de descanso dos leões em Setsuana. Em 1967, quase não havia nada naquele lugar. Ela fica a cerca de 240 quilômetros da cidade grande mais próxima. E naquela época, Botsuana era um dos países mais pobres do mundo. A média que cada pessoa ganhava era de $80 por ano. Não havia estradas, nem força de trabalho, nem rede elétrica. Aos olhos dos antigos governantes, aquilo não tinha valor, mas bastou um ano para provar que estavam errados. Em 1971, começou a operação da mina. Seu tubo de kimberlito tinha mais de 1 quilômetro quadrado de extensão, um dos maiores já descobertos. Era uma mina a céu aberto e a operação era contínua, 7 dias por semana. Ela produzia quase 11 a 12 milhões de quilates de diamantes por ano. E com o passar do tempo, o buraco ficava ainda mais profundo. Já ultrapassou 300 metros. Não é só o minério daqui que é processado aqui. A planta de processamento também recebe minério de outras minas da região. Quem opera isso é a Debswana. É uma parceria meio a meio entre a De Beers e o governo de Botsuana. E essa configuração não é por acaso. Quando a De Beers se aproximou do governo de Botsuana nos anos 1960, o país ainda era jovem e quase não tinha poder no mercado global. Mas o que aconteceu depois foi uma mudança extraordinária. A renda proveniente dos diamantes de Orapa e de outras minas foi usada para construir escolas, estradas, hospitais e universidades.
Em uma geração, Botsuana passou de ser um dos países mais pobres para se tornar um país de renda média. Em 2019, os diamantes representavam cerca de 85% das receitas de exportação e quase um quarto de toda a sua economia. Às vezes, tudo começa com uma simples caminhada pelo deserto. Em 1967, um geólogo viu algumas pedras com a cor certa, e a partir daí começou uma transformação que mudaria todo o país. Mas o mais impressionante em Orapa não é apenas o tamanho da mina, mas o impacto que ela teve em todo o país. Por causa da renda dos diamantes, mais pessoas tiveram acesso à educação, houve uma melhoria significativa na saúde pública e mais oportunidades para a próxima geração. Isso significa que cada pedra extraída daqui representa uma mudança na vida de uma pessoa. E por trás desse progresso há algo importante: gestão, porque nem todos os países com recursos naturais se tornam bem-sucedidos. Em muitos lugares do mundo, a riqueza do solo acaba causando problemas. Mas no caso de Botsuana, o rumo foi diferente, porque a renda foi usada para o desenvolvimento de longo prazo, não apenas para ganhos imediatos. Isso significa que não é só a riqueza que importa, mas como ela é usada. E à medida que a indústria cresce, o equilíbrio se torna ainda mais importante. Porque não pode ser só extração, é preciso também pensar na sustentabilidade, o impacto no meio ambiente e o futuro do lugar quando a mineração acabar. Porque a verdadeira medida do sucesso não é só quanto foi extraído, mas o que ficou depois. E em cada progresso que isso traz, você vê que a riqueza não se mede apenas pela quantidade extraída, mas pelo impacto que tem na vida das pessoas. E é aqui que você vê uma conexão importante. Que a riqueza da terra, quando usada corretamente, pode mudar o rumo de um país. Número 1. A mina de diamantes Guaning, em Botsuana. Vamos ficar um pouco em Botsuana. Esqueça o maior por enquanto. Esqueça a mais profunda ou a que dura há mais tempo. Há uma mina que foi mais lucrativa que qualquer outra mina de diamantes na história. O valor por metro quadrado, por quilate, por tonelada de pedra é maior do que qualquer outra. Ela está localizada no deserto do Kalahari, a cerca de 170 quilômetros da capital, Gaborone, e está exatamente posicionada no encontro de 3 tubos de kimberlito, 3 fontes de alguns dos diamantes de mais alta qualidade já descobertos. O nome dela é Huaning, e isso significa lugar das pequenas pedras em Setsuana, mas na verdade isso é um grande eufemismo. Foi descoberta em 1972 e confirmada em 1973. Levou 9 anos para que tudo fosse preparado e colocado em funcionamento. Em agosto de 1982, foi oficialmente inaugurada. Um projeto que mais tarde se tornaria uma das minas mais lucrativas da história. Em 4 décadas, estima-se que ela produziu cerca de 96 bilhões de dólares em diamantes. Apenas uma mina. E até hoje ela ainda representa uma grande parte da receita da indústria do país, chegando a 60% a 70% da receita total. Mas cada quilate daqui é mais caro do que na maioria das outras minas do mundo, e o motivo é a qualidade. Por causa dos 3 tubos de kimberlito que se juntam neste local, há uma chance maior de encontrar grandes pedras preciosas de alta qualidade. Mas mesmo assim ainda não é fácil. Para cada 250 toneladas de pedra escavada, normalmente só se consegue 1 quilate de diamante de qualidade gemológica. E os caminhões usados para isso são tão grandes que cada um custa mais do que muitas casas. Se você olhar para a operação aqui, parece que uma pequena cidade está em movimento todos os dias. Cada caminhão tem um cronograma, cada processo tem um sistema e cada movimento é controlado. Nada pode ser aleatório. Devido ao tamanho da operação, até mesmo um pequeno atraso pode causar um grande efeito. Por isso, tudo é planejado, desde a extração até o processamento, até a distribuição. À primeira vista, essa proporção parece muito baixa, apenas 1 quilate para cada 250 toneladas de pedra. E com o passar do tempo, a eficiência se torna ainda mais importante. Porque quanto mais fundo a mina fica, mais altos são os custos. Fica mais difícil extrair e cada processo leva mais tempo. Por isso, toda melhoria no sistema, mesmo que pequena, tem um grande efeito em toda a operação. Mas há uma razão pela qual isso não é um problema.
Porque um quilate vindo de Juvanaeng é mais caro do que a maioria dos diamantes de outras minas. Em 2023, Juvanaeng produziu cerca de 13,3 milhões de quilates. A cava aberta dela agora já ultrapassa 450 metros de profundidade. E há uma expansão no projeto chamado CAT 9 que vai estender suas operações até pelo menos 2035. E não é só isso. Em 2024 foi aprovada uma expansão subterrânea no valor de bilhões de dólares. Por causa disso, a mina vai ficar ainda mais profunda, até 816 metros, e espera-se que isso adicione cerca de 20 bilhões de dólares à economia de Botsuana. Mas, para além dos números, a história de Juvanaeng é uma história de transformação. Em 1966, Botsuana era um dos países mais pobres do mundo. Praticamente não havia infraestrutura, sem riquezas conhecidas, e a maioria das pessoas dependia apenas da agricultura de subsistência. Hoje, os diamantes são a base de uma das economias mais estáveis e de crescimento mais rápido da África subsaariana. A própria mina tem seu próprio hospital, escola e aeroporto. E a cidade ao redor dela, Juvanaeng, não existiria se não fosse pela mina. E é aqui que tudo se encontra: a escala, o valor e o impacto, em um único lugar que continua ativo até hoje. E neste ponto você não vê apenas uma mina, você vê o resultado das decisões tomadas ao longo de muitos anos. Decisões que pouco a pouco moldaram o que existe aqui hoje. Segundo Festus Mugai, cada compra de diamante equivale a comida na mesa, uma vida melhor, um sistema de saúde mais eficiente, água limpa e mais estradas ligando as comunidades. E segundo Harry Oppenheimer, a descoberta do Juvanaeng é uma das mais importantes da história da indústria de diamantes. Isso não é exagero. Se Kimberley deu nome e início à indústria, Juvanaeng se tornou a fonte mais importante e lucrativa da era moderna. Um lugar chamado Lugar das Pequenas Pedras, mas que já gerou quase 96 bilhões de dólares e continua criando riqueza até hoje. Mas mesmo com todo esse lucro, isso não muda uma simples verdade. Por trás de cada diamante há muito trabalho, muitas horas e muitos recursos envolvidos. Cada peça passa por um longo processo, desde o fundo da terra até chegar às mãos das pessoas. E em cada etapa há um esforço que nem sempre é visível. E é nesse ponto que você consegue ver o quadro completo. Não se trata apenas de uma mina, mas de um sistema, uma rede de pessoas, máquinas e decisões, todas trabalhando juntas por um único objetivo. E em cada parte disso, cada detalhe tem seu papel, nada é pequeno, nada é insignificante, porque nesse nível de operação tudo tem impacto. Agora, se você olhar para o todo, a mineração de diamantes não se trata apenas de riqueza, é sobre a escala da capacidade humana. O quão fundo conseguimos alcançar, o quão longe conseguimos ir, e o quanto conseguimos fazer por algo que tem valor. E em cada mina que vimos, há uma coisa em comum. O processo não é fácil, a operação não é simples e o sacrifício não é pequeno. Mas, no final, é por isso que uma pequena pedra se torna uma das coisas mais valiosas do mundo. E se você pensar bem, essas minas são como testes da capacidade humana. O quão fundo conseguimos cavar, quanto tempo conseguimos esperar e o quanto estamos dispostos a arriscar por algo que tem valor. Porque, no final das contas, os diamantes não são apenas pedras. Eles são um símbolo do que somos capazes de fazer quando temos um motivo suficiente. Cada vez que olhamos para um diamante, raramente pensamos de onde ele veio, de que profundidade foi extraído, o quão difícil foi o caminho percorrido. Mas por trás de cada brilho, há uma história de terra, tempo e pessoas que trabalharam juntas para que ele fosse formado. E em cada decisão, desde a escavação, passando pelo processamento, até levar ao mercado, há pessoas que dedicaram tempo, esforço e habilidade. No simples objeto que seguramos está todo esse processo. E com o passar do tempo, os vestígios dessas minas permanecerão, não apenas na Terra, mas na história do que somos capazes de fazer como seres humanos. Arvin Polo TV,